Olá, professor, tudo bem? Meu nome é João Lucas. Hoje eu estou aqui para poder apresentar o trabalho final da disciplina de inovação e modelo de negócios sobre a empresa Gux. A empresa escolhida por mim é João Lucas de Souza Carvalho e vou apresentar agora um pouco sobre a empresa e a mini consultoria que eu fiz em relação ao trabalho final da disciplina. Sobre a Gux. Então, professor, a Gux ela é uma plataforma de tecnologia para relocação de estratégias de estoque. Então, ela atua no mercado desde 2018. Ela foi fundada pelo Vinícius Alves de Abraão. Ele já tem vários podcasts em relação a tudo que ele fez para fundar a Gux. Desde 2018 ela está no mercado. Conecta indústrias com excedentes a varejistas que podem comprar os produtos próximo do vencimento com segurança. Então, ele trabalha nessa realocação e reutilização. Atua no Brasil, expandindo também para Colômbia, México, ampliando seu impacto em toda a América Latina. E ela traz soluções que evitam esse descarte necessário, desnecessário e gera economia para as empresas. Então, ela trabalha com essa relocação, como vou falar mais para frente também, vou tocar muito nesse ponto. Ela trabalha com a sustentabilidade e também a governança verde, né? A logística verde, muito falada também em relação ao transporte, evitando CO2, com realocação de produtos. Tudo isso é relacionado às SGs. Falando um pouco sobre a proposta de valor e o porquê da Gux, levantei algumas informações com um amigo próximo que trabalha lá como estagiário do sistema de informação. Ele conseguiu ter acesso a muitas coisas que foi fundamental para eu poder estar fazendo meu trabalho. E também a Gux ser uma empresa muito reconhecida na área que eu atuo de administração e uma vontade também de poder estar fazendo parte um dia. Então, a proposta de valor e o porquê a gente tem que a proposta de valor é transformar o desperdício em oportunidade, unindo a sustentabilidade, a economia e a tecnologia. Por que a empresa existe? A empresa existe para reduzir o descarte de produtos ainda aptos para consumo, promovendo a economia circular e o impacto ambiental positivo. Ou seja, aqueles produtos que estão perto da validade passar o limite, ou aqueles produtos que estão sendo jogados fora, eles são realocados de maneira com a ligação entre varejistas e indústrias. Ou seja, então esses produtos eles são realocados no mercado de forma apta para a utilização, de forma apta para a comercialização. Então, esse é o trabalho da Gux que eu estou apresentando para o senhor aqui. Dentro da percepção dos clientes, eu pude levantar algumas dores, ganhos, e também dentro da jornada eu trouxe pontos estratégicos e também pontos que implicam em algo mais negativo para a empresa. As dores eu trouxe que a resposta comercial é lenta em alguns momentos, nessas entrevistas que eu conversei com alguns clientes. A variação dos lotes são disponíveis, ou seja, a variação de lotes disponíveis é algo que trabalha dentro do consciente do cliente, uma forma que ele não consegue enxergar dentro da empresa lotes que ainda é uma prevenção de lotes. Ou seja, ele não consegue ver lotes que estão disponíveis, então ele tem que entrar na plataforma, o que implica também numa adaptação inicial à plataforma, uma logística mais lenta em algumas regiões também de atuação da empresa, como está começando a expandir, tem algumas regiões que não tem total atenção logística. E a gente tem alguns ganhos, que é a redução de custos e desperdício, então muitos clientes visualizam a Gux como algo positivo por causa disso, um processo rápido de compra e venda, de negociação, de logística, uma plataforma prática e fortalecimento do ESG nas empresas. Então, dentro da jornada do cliente, também teve alguns pontos que eu levantei, que eles elogiaram: cadastro simples, plataforma intuitiva após o uso inicial, suporte bem avaliado, porém, um ponto também que é a necessidade de mais tutoriais, transparência logística. Às vezes as pessoas não sabem onde estão as coisas que estão sendo dentro dessa logística, qual região está, como está o processo, e também alguns tutoriais em relação à plataforma que muitas pessoas, com esse contato inicial com a plataforma, ainda têm dificuldade. Trazendo um pouco também do reconhecimento de valor que eu levantei, a percepção dos clientes, a maioria reconhece o valor da Gux como algo bom, economia percebida pela maior parte dos clientes, eles enxergam essa economia proposta pela Gux. A ESG é vista como um diferencial muito importante trabalhando a logística verde, e o que os clientes destacam são agilidade, economia, redução de perdas, impacto ambiental positivo e suporte eficiente. Pontos a melhorar: a gente tem maior previsibilidade de lotes, uma comunicação podendo ser mais ativa, e a informação de logísticas mais detalhadas, como foi falado anteriormente por mim. Falando um pouco sobre os canais de acesso ao cliente que a Gux trabalha, a gente tem alguns canais principalmente digitais, Instagram e sites e plataformas. A gente tem tanto do Instagram como o site, como o LinkedIn, feitos para atrair clientes e converter em vendas. O site hoje é o principal gerador de leads deles, e um atendimento rápido e integração com plataforma fortalecem essa conversão de clientes dentro da Gux e seus processos.
Então, como lá está lá no Instagram, eles mostram o diferencial deles, eles mostram a logística verde sendo atualizada, sendo usada dentro do processo logístico deles. Então, eles trazem dentro do Instagram também sua missão, seus valores, a fim de converter e atrair esses leads. Então, o atendimento rápido, a integração com a plataforma, fortalece essa conversão. O fato da Google ter uma plataforma única, com um algoritmo único, faz com que ela facilite esse contato com o cliente. E a empresa vai utilizar dessa clareza e dessa transparência nos canais, facilitando isso para que os clientes cheguem até eles, ou vão até eles, ou saibam sobre eles e possam contatar ou contratar os produtos ou também os serviços da Gux. Temos também o relacionamento com o cliente. Eu levantei tanto a atração, a retenção e o aumento da base de clientes. A atração, o uso do Instagram, o site e conteúdo sobre sustentabilidade, como eu falei, é algo que atrai os clientes. Indicações de parceiros e cases de relocação bem-sucedida são algo que faz com que a Google se destaque, ou seja, aquele grande varejista falar para aquele outro grande varejista que a Google fez tal processo para eles, então a indicação tem um poder forte. A demonstração da plataforma para indústrias e varejistas, ou seja, ter uma plataforma única que personalize para os varejistas, faz com que a Google se sinta potencialmente pronta para poder atuar nesses mercados. E a retenção de clientes, como que eles mantêm esses clientes? Eles fazem um suporte rápido via WhatsApp e e-mail, acompanhamento do desempenho dos lotes para a equipe comercial, plataforma clara de atualizações constantes, relatórios de impacto ambiental e redução de desperdício. E o aumento da base de clientes ele é feito tanto para expansão para novos setores ou novos mercados, como eu falei, parcerias com redes varejistas de médio porte e também maior divulgação de resultados reais e benefícios financeiros. Os processos internos que eu levantei da Google foram os seguintes: prospecção e captação de indústrias, qualificação e cadastro de varejistas, avaliação e análise dos lotes, logística integrada, negociação e fechamento, suporte ao cliente, indústria e varejo, monitoramento e análise de impacto. São alguns processos internos que são feitos dentro da empresa Google para poder estar atendendo ao cliente, para poder estar atendendo ao mercado lá fora. Essas estruturas físicas levantadas, a gente tem uma loja muito bem equiparada na final do perimetral, que o senhor deve conhecer, que tem o escritório administrativo, os centros logísticos parceiros, que são atualizados e colocados em locais estratégicos de pontos de coleta e entrega, como bem falado, os pontos de coleta e entregas dentro dos centros logísticos, os servidores e computadores utilizados pela Google, tanto os materiais, equipamentos, a manutenção dos equipamentos, tudo também vai entrar previamente como um custo, como vou falar mais para frente. As principais fontes de receitas, entradas e sazonalidade da Google. As fontes de receita a gente tem, obviamente, que são as incidências das taxas em relação a essa relocação dos produtos. A comissão obtida por lote vendido na plataforma, o serviço logístico integrado e a receita recorrente de clientes B2B. Obviamente, que é a receita dela, o corte é frequente dentro da empresa. A gente tem a recorrência das entradas, parcialmente recorrentes graças às varejistas que operam mensalmente, ou seja, aquele contrato mensal com o varejo, de sempre ali, mês a mês, a Google prestar serviço de realocação de produtos para eles, porque querendo ou não, dentro do varejo, toda semana, todo final de expediente, o consumo ou excessivo ou não de produtos, ou a sobra ou não de produtos. Então, essa realocação é importante. E o volume, que varia conforme a disponibilidade de estoques e demanda dos compradores, como bem falado anteriormente. E a sazonalidade foi algo que eu levantei, as épocas de alta produção industrial, períodos com maior proximidade de vencimento dos estoques, o que entra dentro dos eventos sazonais que geram produtos encalhados. Então a gente tem tanto Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, toda data comemorativa que tem produção em excesso, então a gente nunca sabe se aquilo vai ser vendido, então muito provavelmente com a produção em excesso, com a economia desacelerada, a gente tem algo que é fundamental para a Google, que é a sobra desses produtos que não são vendidos nas prateleiras, nas gôndolas ou nas lojas. Então, com isso, a Google ela atua dentro desse resultado, dessa sazonalidade, realocando esse tipo de produto. Foi algo até muito bem falado pelo Vinícius Abraão em um podcast que eu assisti, que ele ficou indignado na época do Natal com as coisas que sobravam, que as pessoas não compravam pela mercadoria, pelas mercadorias que sobravam, pela economia desacelerada do país. Então, a gente tem que esses resultados, são esses picos trimestrais e oscilações mensais moderadas. Então, é aí que a Google entra atualizando e também trabalhando para essas empresas. A previsibilidade das entradas é saúde financeira. A previsibilidade, geralmente, ela é feita pelo histórico dos lotes, as validades dos produtos e o calendário de produção. Porém, também parte das entradas ocorre de forma inesperada, porque nunca se sabe também quando vai sobrar ou não. A gente não pode estar prevendo muito esse volume
do mercado. Avaliação do seu financeiro, falando um pouco com o proprietário, ele classifica como saudável em crescimento, a empresa está em expansão, a receita aumenta com expansão para outros países, a margem também melhora conforme a plataforma escala e a logística se torna mais eficiente. Um desafio ainda presente foi, como eu falei, a volatilidade moderada, devido à imprevisibilidade de alguns lotes. Então, nunca a empresa consegue falar para a Google assim, eu vou sobrar tanto. Então, ela tem que fechar o caixa dela para saber quanto que sobrou de mercadoria para ser realocada para a Google poder trabalhar. Os custos da empresa que eu levantei são os seguintes custos. A Google ela conta com 110 funcionários. Dentro desses 110 funcionários, a gente tem os custos de RH, pessoal e talentos. Tecnologia e infraestrutura, marketing e aquisição de clientes. Falando de uma empresa digital, a gente tem tanto tecnologia como também um marketing bem aflorado. Operações e administração, tanto operações de logísticas e os processos logísticos, foram alguns custos que eu levantei da empresa. Falando um pouco do Canvas, do modelo de negócio, eu levantei os parceiros-chave, as atividades-chave, a proposta de valor, o relacionamento com os clientes, os canais, os segmentos de clientes, os recursos-chave, as estruturas de custo e também as fontes de receita. Vou falar um pouco sobre cada um, mas não para alongar aqui. Os parceiros-chave eu já coloquei as indústrias fornecedoras, as atividades-chave, a realocação de estoques como algo principal, a proposta de valor, redução do desperdício, o relacionamento com o cliente, suporte via WhatsApp, Customer Success dedicado, acompanhamento de lotes, relatórios de impacto, canais, plataforma Google, site institucional, LinkedIn, reunião online e Instagram, segmentos de clientes, indústrias com excedentes, varejistas e mercados, atacados e distribuidores, recurso-chave, a plataforma digital, estrutura de custos, logística e armazenagem, fontes de receita, taxa de relocação, comissão por lote vendido, serviços logísticos adicionais e contratos B2B recorrentes. Não falei todos aqui para não ficar algo esticado, o senhor pode dar pausa e olhar, fazer sua análise parcial separadamente, tranquilo. Falando um pouco sobre o SWOT Canvas, eu fiz o SWOT Canvas trabalhando ele em cima do BMC, então eu usei alguns blocos do BMC para poder reforçar, falar tanto de força, de fraqueza, oportunidade e ameaça. Vai estar aqui também para o senhor analisar, se eu for ler cada um vai ficar um pouco extensa a minha apresentação, visto que os minutos estipulados pelo professor já está sendo passado. Então, eu tenho análise, a proposta de valor forte, que eu fiz em relação à proposta de valor, recurso-chave, atividade-chave, parceiro-chave, canais, a dependência de parceiro logístico como uma fraqueza, que eu fiz em cima das estruturas de custo, parceiro-chave, recurso-chave, canais, segmentos de clientes, as oportunidades, expansão para novos segmentos dentro da proposta de valor, canais, segmentos de clientes, atividades-chave, e as ameaças eu fiz crescente concorrência no setor, dentro que eu analisei parceiros-chave, estrutura de custo, segmento de clientes. Então, eu fiz com essa lógica, analisei o BMC, coloquei todos os pontos analisados e fiz uma SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Falando um pouco agora, então, para concluir esse meu trabalho, eu queria falar que a Gux ela entrega um valor real ao reduzir o desperdício e gerar essa economia para os grandes varejos, para as grandes indústrias do nosso país, Brasil. Então, o cliente ele reconhece esse impacto e os ganhos oferecidos pela plataforma. Tendo uma plataforma única, a Gux ela consegue entregar o seu valor percebido ao cliente como economia, sustentabilidade e também entrega. Então, as principais dores que eu entendi estão ligadas à previsibilidade dos estoques e dos lotes e à comunicação. Então, muitas falhas na plataforma, muitas falhas na representação da logística, na comunicação da empresa também. Então, a jornada do cliente, eu enxerguei que ela é algo positivo, mas pode evoluir com essa melhora tecnológica que eu já falei. Então, as soluções elas vão exigir tanto o fortalecimento desses canais, melhorar a comunicação das plataformas, fazer uma logística inteligente em relação a localização, saber onde o produto está, com quem o produto está, como ele está chegando, e ter uma experiência digital melhor para o cliente. Ou seja, ele conseguir prever esses lotes dele que vão sobrar e, ao final, ele poder contatar a empresa. Então, de forma geral, a gente tem que a Google está uma empresa bem estruturada, tem o seu valor percebido, tem que seus clientes enxergam esse valor percebido, porém eu levantei alguns pontos de melhora, tanto dentro do BMC, tanto dentro do SWOT em cima do BMC, o SWOT Canvas, e foi esse o meu trabalho, eu agradeço pela atenção, forte abraço e muito obrigado.